Gente, vamos agora falar sobre os pezinhos para facilitar o acabamento. Na máquina vem esse que é o de uso geral, que é para reto, zigue-zague, e foi o que a gente fez o acabamento na outra aula. Mas também existe este daqui, que é o que eles chamam de imitação de overlock, tá vendo? Ele é bom porque ele tem um guia, então você vai encostar o tecido aqui, veja, dá para vocês verem bem, tá vendo? Vai encostar o tecido nesse guia e aí você não tem como deixar o tecido entortar. E ele vai ficar certinho. Para esse pezinho, você pode usar o acabamento de zigue-zague ou um ponto que imita o overlock da sua máquina. Então, eu vou colocar aqui e a gente vai fazer primeiro um ponto de overlock, que é um ponto para você imitar o overlock para quem não tem o overlock, tá bom? O processo é o mesmo, nunca começa na beirada, porque na beirada ela não vai puxar. Então, aqui você vai encostar o tecido nessa parte preta, tá? Lembra sempre que você pode regular a largura do seu, no caso, a largura e o comprimento, tá bom? Alguns desses pezinhos têm um ferrinho no meio, então a largura não pode ser uma largura pequena. Então, você faz um teste para você ver o pezinho andar e sair. E o comprimento, de preferência não muito grande. Também vai depender do tecido que você está fazendo. Deixa eu ver. Esse que eu tô fazendo é o 10. E ele tá numa largura pequena. E esse, deixa eu ver agora, o 11, que é o que faz uma largura ao contrário. Vendo que o tecido vai ficando preso. Deixa eu mostrar pra vocês como é o ponto, pra vocês verem, olha. Ele faz dos dois lados, tá vendo? Você pode escolher fazer deste lado ou fazer ao contrário, tá vendo? Sempre a mesma coisa, tem que cortar os fiapinhos, não tem jeito, tá? Que esse daqui não corta. E tem um outro ponto que você pode usar. Então, esse é um pezinho. Na minha máquina tem esse pé. Esse é o que eu falei pra vocês que tem o ferrinho, tá vendo? Então, esse, quando tem esse ferrinho, a largura tem que ser maior, porque a agulha não pode bater no ferrinho, certo? Por isso, e ele também tem o guia, ó. Então, você vai posicionar ele lá. Vou fazer na continuação, só para vocês poderem ver a diferença. Sempre faz um teste. Eu nunca costuro sem fazer um teste, somente esse que tem um ferrinho, para ver se não vai bater. Esse aqui, ele é elástico, então o tecido vai para frente e para trás, tá bom? Eu creio que para esse tecido que eu estou usando, que tem um pouco de elasticidade, esse ponto é o que vai ficar melhor. Lembra? Por isso que eu falei para vocês, façam os testes, porque o teste é que vai fazer com que você saiba qual é o melhor ponto, qual o melhor tecido. E com o guia, tá vendo? Olha, o tecido fica bem certinho. E aí você não tem perigo de entortar. Você cortou reto, é lógico, né? Olha como ficou esse. Então, olha, em comparação a esse, deixa eu virar pra trás, olha. Aqui ficou bem aberto, esse é o máximo que ele fecha, e esse ficou mais fechado. Então, acho que esse daqui, para acabamento no tecido, é o que vai ficar mais bonito. É bom sempre você pegar um tecido e testar os pontos da sua máquina,
para você ver qual que fica mais bonito, porque na hora que você vai fazer a peça, você já tem uma noção de qual é o melhor, de qual fica mais. Quanto mais pontos a máquina tiver, mais opções você vai ter para poder usar na sua costura. Por isso que é bom você fazer esses acabamentos, esses testes, para você saber qual que é o melhor. E agora eu vou fazer o zigue-zague usando o pezinho, com esse, usando o pezinho com o guia, pra gente ver como vai ficar a diferença daquele que a gente fez sem o guia e esse que eu vou fazer com o guia. Encosto o tecido. Vamos ver se vai ter alguma diferença. Eu acho que não. Em relação ao que a gente tinha feito. Não, nenhuma diferença. Só mesmo que fica mais fácil porque o tecido não entorta, porque você tem o guia de costura, certo? Por enquanto, obrigado. Valeu. Um extrinha. Vou tentar fazer o zigue-zague aquele outro pé que eu fiz o ponto de imitação de overlock, para ver se com ele o acabamento fica mais bonito. Em relação a esse que a gente tinha feito com outro pé, e esse foi que a gente fez com o mesmo pé desse daqui. Então, nesse tecido, o melhor é usar esse pé, que é essa diferença que eu vou mostrar pra vocês, que é... Cadê o meu pé, gente? Ai, aqui. Esse e este, tá vendo? Com esse daqui ficou melhor. Com este daqui ficou muito na beiradinha, ficou muito murchinho. Então, o que eu recomendo? Se o tecido é mais encorpado, como esse que eu tô usando aqui, que é um tecido mais grosso, vai ficar mais bonito utilizando este daqui, que é o que vai ficar mais encorpado, tá vendo? Olha, deixa eu mostrar pra vocês, pra relembrar, tá vendo? Esse é feito com este. Se o tecido for mais fino, mais delicado, então a gente vai usar esse, porque vai ficar mais delicado, tá vendo? Não vai ficar uma coisa tão grosseira. Então, esse mais fino pra esse. E esse que é o tecido mais grosso, ele precisa de um acabamento mais firme, ó. Ficou até melhor, porque ele deu uma dobradinha, ó. E o tecido ficou até menos escapelado, né? Com menos coisa pra cortar. Então, bem-vindo às diferenças. Obrigada, valeu.